Fala, meu caro aluno, professor Sérgio aqui mais uma vez. E hoje vamos falar sobre infecções de pele e tecidos moles. Vamos trazer em uma série de 2 vídeos quais são as principais infecções de pele e tecidos moles que atingem as pessoas e quais os principais tratamentos. E para isso nós iniciaremos nossa aula com a notícia de um jornal. Nessa notícia dizia o seguinte: surto de doença de pele deixa crianças sem aula. E quando a gente olha mais de perto esse jornal, a gente vê que essa doença de pele é o impetigo. Essa é uma notícia real que foi retirada de um jornal, de fato, de uma notícia veiculada em um jornal, e que as crianças tiveram, a partir de um surto de impetigo, elas ficaram sem aula. Então essa aula de número 28 é a aula onde nós vamos falar sobre as infecções de pele e tecidos moles. E se você acha que esse conteúdo vai fazer sentido para você, então você já assina o canal, já marca o sininho com todas as notificações. Toda segunda-feira tem vídeo novo. Então vamos para a aula. Então, folheando aqui o nosso jornal, nós observamos o seguinte: o que é que dizia a notícia do jornal? Mais de 1.000 crianças sem aula por surto de impetigo. Então, naquela escola, naquele dia, teve um surto de impetigo e mais de 1.000 crianças ficaram sem aula. Na verdade, foi 1.398 crianças da rede municipal de ensino de Maruí estarão sem aula nessa próxima segunda devido a um surto da doença impetigo, uma infecção na pele causada por 2 bactérias. De acordo com a Secretaria da Educação, pelo menos 60 casos foram confirmados. Essa notícia ela foi tirada, a fonte dela é o portal Ligado no Sul. E Maruí é uma cidade do sul do Brasil e que teve esse surto de impetigo, e a gente está utilizando esse contexto para que a gente possa trazer todo o conteúdo de infecções de pele e tecido mole. Mas o que aconteceu? Essa notícia foi veiculada e naquele mesmo dia o pai de Caio era um dos estudantes dessa escola. O pai de Caio, após pegá-lo na escola, aproveita o fim de semana para ir acampar em família. O Caio aparentemente não tinha sintoma nenhum, ele estudava naquela escola, ele não sabia absolutamente nada sobre esse surto, foram acampar. E aí nesse acampamento, no camping, todos estavam se divertindo, todos estavam relaxando, a semana tinha sido muito cansativa, a semana tinha sido muito estressante. Entretanto, tarde da noite, Caio começa a coçar bastante a região da boca e alguns ferimentos começam a aparecer. É muito comum nas infecções de pele elas começarem com coceira. É muito comum nas infecções de pele, após essa coceira, aparecer uma secreção em virtude do crescimento bacteriano na pele ou nos tecidos moles. Podem ser tecidos profundos, e esse crescimento bacteriano vai induzir o sistema imune a se defender, e o aparecimento da secreção muitas vezes acontece nas infecções de pele. O que aconteceu? Caio passou uma noite ruim, começou a coçar bastante a região da boca, começou a aparecer alguns ferimentos. Por essa razão, a família resolveu voltar no dia seguinte para levar Caio ao médico. Caio não estava bem. Eles não sabiam nada sobre a escola, não sabiam nada sobre o surto de impetigo, mas eles observaram que Caio estava com algum problema na pele dele, algum problema de saúde, e eles interromperam o acampamento para levar Caio para o médico. Então aqui nós temos exatamente o caminho que eles vão percorrer. Eles estão de saída logo pela manhã. Ao sair do camping, Caio estava pior, com vários ferimentos ao redor da boca. Então vamos clicar aqui para ver como são esses ferimentos. Então vejam só, o que é que nós estamos vendo aí? Primeiro, a infecção parece localizada. Localizada como? Nessa região da boca, pode ser que ela prolifere, pode ser, mas por enquanto ela está localizada nessa região da boca e também aqui na narina. Isso é algo que se observa. Outra coisa que se observa também é que existe crostas, existe ferimentos, não existe vermelhidão ao redor e que esses ferimentos eles são secos. Essa é a única informação clínica
olhando para Caio, que a gente pode ter. Então vamos voltar para aqui. Então eles saíram do camping, lá para o quilômetro 2 aproximadamente. A mãe de Caio lê no jornal sobre a escola de Caio, sobre o surto de impetigo, e fica curiosa. Na escola de Caio teve um surto de uma doença de pele. Será que Caio adquiriu? Será que Caio contraiu essa infecção de pele também? Então vamos clicar aqui mais uma vez e vamos ver o que é que a mãe de Caio leu. Ela leu exatamente a mesma notícia que nós já vimos antes. Só que ela continuou folheando e ela viu que tinha mais informações nesse jornal, como por exemplo a definição de o que é uma infecção superficial de pele. Infecção superficial de pele é associada ao Staphylococcus aureus, ao Streptococcus pyogenes, que acomete sobretudo face e extremidades. Então a mãe de Caio estava convencida de que Caio de fato tinha adquirido uma infecção superficial de pele. Por enquanto, ela não sabia se era impetigo ou não. E aí ela viu no jornal esse gráfico. Nesse gráfico mostrava o seguinte, que uma piodermite, o que é uma piodermite? É uma infecção bacteriana de pele que cursa com pus, que cursa com bactérias produtoras de secreção. O impetigo corresponde a 60% de todas as piodermites. É muito abrangente, é muito incidente. E das dermatites pediátricas, de todas elas, não apenas as piodermites, corresponde a aproximadamente 10%. Então a mãe de Caio começou a juntar as peças. Caio estava com essa sintomatologia. Na escola de Caio, nós tínhamos um surto de impetigo. Impetigo é uma doença altamente prevalente em crianças principalmente. Aí a mãe de Caio resolveu folhear um pouco mais e encontrou uma seção do jornal do Saiba Mais sobre impetigo. E ela encontrou o seguinte: impetigo é uma infecção de pele causada por bactérias que habitam nossa pele. E ela ficou extremamente estarrecida com essa informação. Como assim? Se as bactérias habitam nossa pele, não era para causar infecção. E ela habita nossa pele, boca e trato respiratório. Com a queda do sistema imune, se proliferam e a doença se manifesta. Foi aí que ela entendeu. Será que Caio está com a imunidade baixa? Então pode ser que aquela infecção que normalmente não aconteceria porque uma bactéria que habita a pele normalmente está produzindo infecção porque Caio talvez tenha tido uma queda na imunidade. Então ela resolve ler os demais pontos dessa reportagem. O primeiro fala sobre as infecções de pele e tecidos moles, sobre a epidemiologia. Diz o seguinte: comparando a incidência de infecção de pele e tecidos moles com outras infecções como pneumonia e infecção urinária, vemos que as primeiras são de longe as mais incidentes. Então ela clica, ela resolve abrir um pouco mais a página do jornal e ela vê de fato um gráfico que chama muita atenção dela, que as infecções como pneumonia, a gente tem um gráfico mostrando uma série histórica, e nessa série histórica nós temos a incidência de pneumonia, a incidência de infecção urinária e a incidência de infecção de pele e tecidos moles. E é de longe, de fato, muito mais incidente as infecções de pele e tecidos moles do que pneumonia e do que infecção do trato urinário. E a mãe do Caio estava com sede de aprender. Ela queria entender um pouco mais sobre o problema que o filho dela estava passando. E ela vai para o segundo ponto, que fala da anatomia da pele e tecidos moles. E diz o seguinte: os tecidos moles, e ela escuta tecidos moles, pele para ela é fácil de entender. Mas tecidos moles, quais são? Os tecidos moles são aqueles que são ricos em matriz extracelular, ricos em colágeno e ricos em elastina. É o que ficava abaixo da pele, é o tecido conjuntivo, é o tecido muscular. Então a pele, a epiderme, fica na superfície,
Abaixo da pele nós temos a derme, abaixo da derme nós temos a hipoderme, abaixo da hipoderme nós temos o tecido muscular. Tudo isso é considerado tecido mole. Tudo abaixo da pele é considerado tecido mole. E ela resolve ler um pouco mais sobre essa parte anatômica. E ela vê que algumas doenças, elas recebem nomes específicos a depender da região na qual elas acometem. Por exemplo, a epiderme, a pele, é uma região na qual as doenças que acometem essa parte anatômica é o impetigo, o mesmo impetigo que a gente está suspeitando que o Caio tem, e uma outra doença chamada ectima. Então, impetigo e ectima são doenças que se restringem à epiderme. Já os outros tecidos, os tecidos moles, a derme, nós temos a foliculite, que atinge principalmente o folículo piloso, o furúnculo, que vai atingir a glândula sebácea, que está ali do lado do folículo piloso, o carbúnculo e também o abscesso. Todas essas doenças atingem aqui a região da derme, a região da derme superficial e a região da derme profunda. E a hipoderme, o tecido subcutâneo. O tecido subcutâneo, as doenças que atingem o tecido subcutâneo são principalmente erisipela e celulite. Então a mãe de Caio aprendeu hoje que a doença que ele tem, pelo menos que se suspeita que ele tem, que é o impetigo, é uma doença de pele que se restringe à região da epiderme. Então vamos voltar aqui. E a mãe do Caio continua lendo essa matéria, continua lendo esse caderno, e ela vê que existe uma classificação das infecções de pele. Então, as infecções de pele e tecidos moles, elas podem ser classificadas em primária e elas podem ser classificadas em secundária. E ela clica para ver o que significa isso. As doenças de pele classificadas como primárias, elas acometem áreas saudáveis. E a mãe do Caio fica pensativa. Como assim áreas saudáveis? Como assim, se eu tenho uma pele saudável, ela vai se infectar e essa infecção se chama primária? As primárias são principalmente erisipela, o impetigo do Caio, a linfagite e a celulite. Então, nesse caso, vai existir um desequilíbrio que vai favorecer a infecção. Já já a gente vai discutir sobre isso. E nós temos também as secundárias. Quais são as secundárias? As secundárias são aquelas que surgem em áreas de pele lesionadas, como por exemplo o pé diabético, como por exemplo uma úlcera de pressão. Existiu uma lesão, existiu uma porta de entrada e posteriormente a bactéria conseguiu infectar o tecido mole ou conseguiu infectar a pele. Vamos voltar aqui para entender um pouco mais sobre o impetigo e aí finalmente ela entra no quarto item, que fala sobre a flora da pele. E ela lê o seguinte: diferentes bactérias colonizam a pele, dentre elas o Staphylococcus aureus, que está envolvido em diversas infecções de pele e tecidos moles. E ela começa a pensar, será que é essa bactéria que está causando a infecção no meu filho? Será que é essa bactéria que está produzindo o impetigo do Caio? E aí ela resolve entrar também nessa matéria. E ela descobre o seguinte, lendo essa matéria, que a flora da nossa pele ela é muito variável. Quando a gente olha, por exemplo, para essa imagem aqui, a gente observa claramente que aqui existe uma tendência nessa região da face, da orelha, do pescoço, essa região mais superior, existe uma incidência muito maior no gráfico dessas bactérias aqui que estão representadas pela cor azul, da cor lilás. E quais são essas bactérias? Nós temos aqui Corynebacteriaceae, Propionobacteriaceae, Micrococciaceae e outras actinobactérias. São as principais bactérias que atingem essa região mais superior do corpo. Pescoço, cabeça, face, orelha, nariz. Quando nós olhamos para a região mais inferior, existe uma população de bactérias completamente diferentes. O gráfico mostra uma tendência mais para essas bactérias de cor laranja, vermelha, amarela. E quais são essas bactérias? Nós temos aqui os bacterióides, nós temos
os estafilococos, nós temos outras firmicutes e nós temos também as proteobactérias. São as bactérias que predominam nessa região. E quais são as condições que favorecem o crescimento de um tipo de bactéria ou de um outro tipo de bactéria? A gente pode ver exatamente aqui nessa imagem. A depender da região do corpo, nós temos uma pele com características mais sebáceas, com características que são em decorrência da grande densidade de glândulas sebáceas, de uma grande densidade de pelos. Algumas bactérias, elas precisam dessa pele sebácea, precisam desses pelos para o seu crescimento, para favorecer o seu crescimento e, consequentemente, nessas regiões vai existir uma facilidade maior de uma infecção por esses tipos de bactérias. Já outras regiões da pele, a pele é seca. E a pele seca, ela também pode ser mais favorável para o crescimento de alguns tipos de bactérias. E finalmente nós temos a axila, que é uma pele úmida. E a umidade também vai ser favorável a alguns tipos de bactérias. Dessa distribuição totalmente heterogênea da microbiota normal da pele, é muito em decorrência do tipo de pele. Se a pele é mais sebácea, se a pele é mais seca, se a pele é mais úmida, o tipo de bactéria vai crescer mais facilmente a depender dessas características. Então, pensando na infecção, nós vimos que o Staphylococcus aureus é uma bactéria que habita normalmente a microbiota normal, juntamente com outras bactérias. Streptococcus epidermidis, Streptococcus hominis e outras bactérias também habitam a microbiota normal. Elas convivem em equilíbrio. Entretanto, quando esse equilíbrio é quebrado, quando há um crescimento maior de Staphylococcus aureus em decorrência de diversos fatores que a gente ainda vai ver nessa videoaula, ou em decorrência da queda da imunidade, que pode ser o que aconteceu com a grande maioria das crianças dessa escola, inclusive com Caio. A queda da imunidade favoreceu ao desenvolvimento de Staphylococcus aureus, favoreceu a migração do Staphylococcus aureus para a pele e talvez até para os tecidos moles. Essa é uma preocupação que a gente precisa ter também. E a infecção de pele muitas vezes acontece em decorrência desse desequilíbrio. E aí os pais do Caio estão indo para casa, estão ali por volta do quilômetro 20, quando a mãe do Caio resolve fazer uma ligação, resolve passar um WhatsApp para a clínica onde o pediatra do Caio atende ele. A mãe do Caio resolve ligar para o médico dele para marcar uma consulta antes de chegar em casa propriamente dito. E aí na estrada, a mãe do Caio resolve mandar uma mensagem para o médico do filho dela, dizendo o seguinte: Dr. Rubens, aqui é a mãe do Caio. Ele amanheceu hoje com várias feridas em torno do nariz. Vou mandar uma foto. E manda aquela foto que a gente viu há pouco tempo. Médico experiente, ele diz: vem à clínica, o Caio contraiu uma infecção chamada impetigo. É uma infecção que, se não for cuidada, pode piorar. E a mãe do Caio, evidentemente, ela fica assustada e diz o seguinte: Dr. Rubens, por favor, me explique melhor o que isso significa. Estou preocupada. E aí o médico resolve explicar que as infecções de pele, elas acontecem não apenas pelo agente etiológico, mas muitas vezes porque existe associado ou contribuindo com o agente etiológico uma agressão. E qual poderia ser a agressão? A agressão poderia ser o uso de um sabonete abrasivo. Uma agressão poderia ser as intempéries do verão. A agressão poderia ser uma lesão que favoreceu a entrada da bactéria. Tudo isso vai contribuir. Mas é claro que agressão e agente etiológico vão estar contribuindo para a infecção. E quem vai estar se defendendo? Quem vai estar defendendo a infecção? A própria pele íntegra. Se a pele do Caio não tiver nenhuma lesão,
essa pele ela vai ser uma barreira que vai dificultar a presença ou a infecção pelo agente etiológico. A própria microbiota normal, por isso o uso de antibióticos de forma irracional vai alterar a microbiota normal, favorecendo o desenvolvimento de alguns micro-organismos em particular, e a própria imunidade do Caio. Se a imunidade do Caio estiver ok, o Caio ele não vai se infectar, mesmo que haja um agente etiológico, mesmo que haja uma agressão. E aí o médico continua a explicação dizendo o seguinte: o Caio tem uma infecção de pele superficial. E ele dá um exemplo de como as infecções elas podem evoluir. Por exemplo, se o paciente tem uma foliculite, uma infecção aqui no pelo, essa foliculite ela pode evoluir para uma infecção na glândula sebácea, que é um furúnculo. A bactéria pode migrar. Se não for tratado, se essa infecção não for tratada, se essa infecção for maltratada, essa infecção ela pode evoluir para um tecido mais profundo. Essa é a preocupação que o médico tem. E aí ele diz, se por acaso o Caio não tratar o impetigo, que é uma infecção, como a gente viu, de epiderme, ou seja, uma infecção superficial, uma infecção relativamente fácil de tratar, essa infecção ela pode evoluir para tecidos mais profundos. Ela pode virar uma erisipela no tecido mais profundo, na derme profunda. Ela pode evoluir para uma celulite, também na derme ainda mais profunda. Ela pode evoluir para hipoderme, uma fasciite. Então, por isso que o médico falou, venha para a clínica para a gente tratar. Porque essa infecção ela é simples, mas ela pode progredir para uma infecção mais grave. E aí, eles de fato vão à clínica, mas antes eles passam em casa para pegar toda a documentação para ir para a clínica. E ao chegar em casa, eles ligam a televisão e se deparam com várias informações sobre o impetigo. Informações essas que foram colocadas no portal da escola. E essa vai ser a nossa segunda parte do vídeo. Então nós encerramos aqui a primeira parte do vídeo sobre as infecções de pele e tecidos moles. Não percam a segunda parte do vídeo, onde nós vamos falar sobre as infecções de pele de uma forma geral, quais são os principais tipos, as principais características, onde nós vamos falar sobre o impetigo, os tipos de impetigo, qual é o tratamento farmacológico, o tratamento não farmacológico para essas infecções de pele. Então não percam a segunda parte dessa videoaula, onde nós continuaremos abordando o tratamento das infecções de pele e tecidos moles. E se você não é inscrito no canal, aproveite agora o final dessa aula para se inscrever no canal e também marcar o sininho para ser avisado, para ser notificado sempre que novos vídeos forem inseridos no canal. Até a próxima videoaula.